Ai. Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Nós aqui no Olá. Canela estamos bem, já vou falar em nome de todos. Agradecemos mais uma vez a audiência de vocês, o prestígio. Estamos muito felizes com o nosso crescimento e aos poucos nós temos certeza que chegaremos nos corações de vocês. Então, hoje o nosso tema nós vamos falar sobre o marido da sua mãe. Aquele lazarento, aquele que não presta, aquele que só me dá problema, aquele que mais que eu posso falar? Aquele que não faz nada, que não presta para nada, só que não, né, gente? Só que não, por favor. Não. Afinal, né, Cris, de quem que nós estamos falando? Me fala, Cris. Cris, amor? É que eu não te ouvi, amiga. Boa noite, gente. Boa tarde, bom dia. Olá. Eu não ouvi. Eu estava aqui te ouvindo e pensando, quem será este homem? Quem será? Olha que incrível, Quem né? será? A gente tem um assunto que é polêmico, é amoroso, é provocativo, e é de tirar a gente desse lugar que a gente ocupa de apontar o dedo e julgar, né? Nós estamos falando do homem mais importante da nossa vida, que é o nosso pai. E olha que incrível, hoje mesmo, gente, eu vivi isso na pele, né? Tive um encontro de um grupo onde nós estávamos falando sobre quem é meu pai, quem é minha mãe. E todas as histórias que eu ia ouvindo ao passar ali naquela roda de conversa, eu ouvia histórias de falar a minha mãe como esposa, o meu pai como esposo. Eu não vi história de um pai e de uma mãe, né? Ai, meu pai. E aí me dei conta, e olha que interessante, a gente conta a história dos nossos pais, e muito do nosso pai, conforme aquilo que a gente ouviu da nossa mãe falando do homem dela. Então, o homem da sua mãe, o companheiro da sua mãe, é o homem e o companheiro da sua mãe. Não é esse que nós estamos falando que é o seu pai. E aí, ficava pensando, quantas vezes eu só repeti e olhei para o meu pai como o marido da minha mãe. E perdi, talvez, bons momentos de olhar para aquele homem como meu pai. E você olha para o teu pai como teu pai ou como o marido da sua mãe? E tantas vezes também, né, Ronaldo, a gente quer salvar a mamãe desse homem. Esse que não faz nada, se não sou eu nessa casa, vocês só têm o que vocês têm porque a mãe sempre fez tudo, né? Essas histórias. Então, que histórias a gente ouve desse homem, mas na verdade é a nossa mãe falando do marido dela. Interessante, né? Porque o título é bem provocativo, que dá para fazer várias abordagens nesse aspecto que você falou, até quando você me citou, Cris, que quando você pensa assim, o marido da sua mãe, porque né, quando você ali não caminha em direção do seu pai, fica com a mãe na sua infância, a tendência é na vida adulta, ou mesmo ainda na fase, a fase da criança, da adolescência, a competir com o pai, competir com o marido da sua mãe. É meu filho que chegou aqui, gente. Ele me distraiu. E assim, a gente olha, né? A gente às vezes, ou deixa de olhar como pai e quando você está competindo. Fala oi para a galera aqui do podcast, João. Oi. Fala assim, vai lá agora, deixa o papai falar, concluir o raciocínio. A gente não vai editar, porque a gente gosta disso mesmo. Ele está aqui vendo o pai. Ele não está vendo nem o marido da mãe dele e nem o Ronaldo, aí, constelador, integrante desse time maravilhoso da panela sistêmica. O que ele quer é o pai.
Não está nem competindo. Será, Ronaldo? Né? Será? Ou ele quer o celular. Assim, criança, quando vem muito do pai, ele quer o celular. Né? Porque ele já sabe o que quer muito. As crianças hoje já sabem o que querem desde cedo. É. Não, você sabe por que eu estou te falando isso? Porque eu estava lendo que a mãe é a responsável por passar as primeiras imagens do masculino para frente, para a criança, né? Tanto menino quanto menina. E estando esse pai com você ou não, você conhecendo esse pai e esse pai dando presente com você, como é o seu caso, né? Ou esse pai nunca esteve presente com você, você nem conhece esse pai. Então, quem passa a imagem do pai para a criança é a mãe. E o Bert diz, eu vi uma frase do Bert que falou que o pai é a pessoa mais excluída do sistema. Que tá aí as frases que a Cris falou agora, né? Que ele é o vagabundo, que ele não faz nada, que ele só trabalha, que ele é um preguiçoso. Se não fosse minha mãe. E depois vem as consequências. Né, Débora? Você quer concluir, Ronaldo? Posso falar? Tá sem Ronaldo som. tá sem voz. O Eu fiquei masculino sem ficou voz. sem voz. Não fique. O masculino Coitado, pode ficou ser sem voz. excluído. Tá O pai, sendo a Renata falou assim, massacrado. o pai é o mais excluído de Seu todos. excluído. E aí o campo aqui fechou meu microfone e me senti. Eu acho que foi uma mensagem, o recado que o campo deu para mim. Então, como eu estava dizendo, né, nesse sentido, o Bert também fala essa questão da necessidade de você caminhar, do menino caminhar em direção ao pai e a menina caminhar em direção da mãe, justamente para ter esse equilíbrio. Mas também, como eu estava falando de ser provocativo, o título, é quando você pensa, o marido da sua mãe é de respeitar que o casal veio antes. A gente pode trazer a questão da hierarquia, da precedência, que muitas vezes a gente esquece, que também entra no campo da competição. Pô, peraí, eu quero muito meu pai, mas eu tenho que saber que também meu pai tem o papel de marido. Eu tenho que respeitar, porque se não fosse o papel de marido e da esposa, eu não existiria. Tá? Então, assim, acho que a gente foi muito feliz no tema, que dá margem para a gente fazer vários podcasts, porque a gente pode escolher a abordagem que a gente vai seguir. Né? Essa questão da precedência do casal em relação ao filho e de ver, né, aí o pai como o marido da mãe, e que às vezes ele vai exercer esse papel e a gente precisa dar espaço, né? Como, por exemplo, aqui, o João me interrompeu numa situação que eu estou com vocês aqui, mas ele poderia, às vezes, me disputar a minha atenção quando eu estou exercendo o papel de marido. A gente traz para criança, como, por exemplo, a criança que vai dormir no meio do casal, e às vezes é gostoso, é lógico que é, mas às vezes a gente tem que falar assim, ó, calma, né? Deixa o papai exercer o papel de marido aqui agora, vai lá, você vai ter seu momento, por aí vai. Então, nós temos imagens internas, né? A gente fala das nossas imagens internas. É isso que a gente está falando aqui. Então, e é um bom lugar eu começar a olhar para esse pai como pai. E entender que a história do meu pai e da minha mãe, como homem e mulher, é uma história deles. É os conflitos deles, são as dores deles. E que eu não preciso, em momento algum, fazer parte dessa história que é desse homem e dessa mulher. Isso nos liberta. Eu poder olhar para esse homem e eu poder olhar para essa mulher só como meu pai e como minha mãe. E devolver para eles essa história que é deles. Essa história não é tua. Essa história não é minha. Eu não vou salvar o casamento da mamãe e do papai. É um bom lugar. Eu devolver, eu me libertar. E poder olhar para isso desse lugar de filha. Devolve para a mamãe os desafetos dela com o papai. E olha para ele como esse homem, porque enfraquece o masculino em nós. Então, essas nossas imagens internas desse masculino
né? Vai enfraquecendo, e aí a gente vai enfraquecendo na vida. E como é que a gente enfraquece na vida quando eu não olho para o meu pai com a força desse pai? Eu travo, eu não faço dinheiro, eu começo uma coisa e não termino. Eu até faço dinheiro, mas ele não fica. Eu tenho 1000 ideias, mas não executo nenhuma. É falsa não, é falta da força desse pai. Então, deixa a história do teu pai, da tua mãe, enquanto homem e mulher, com eles. Aí, pegando o gancho do que a Rê passou, tinha passado para mim o que você está falando agora, Cris. Primeiro, eu preciso falar uma coisa, me fez muito mal fazer essa introdução. Eu estou até agora com taquicardia, me fez muito mal falar as coisas que eu falei. Foi horrível, gente, inacreditável. A minha história, né, os meus pais se separaram, eu era muito pequena, mas isso realmente não fez com que eu não tivesse que lidar com algumas coisas também, né? E tanto que a coisa chegou para um lado de ter raiva da família inteira do meu pai, enfim. E a gente sabe também, que é o que vocês estavam falando, tudo eu comecei a pensar. A partir disso também, a gente cria uma ideia de que os homens são vilões, né? De que os homens não prestam, de que os homens não valem nada, de que se não formos nós, o que será do mundo, né? Então, eu realmente fiquei tocada com essa coisa que eu inventei de começar, e a partir disso eu comecei a pensar em tudo isso. E assim, quem vive isso fica com falta de pai e, consequentemente, reverbera na vida inteira, e a gente só vai entender depois de muito tempo. Às vezes, assim, a partir de um raciocínio lógico, a pessoa consegue chegar nessa questão de que esse problema não é meu, do meu pai e da minha mãe, né? E a nossa proposta sistêmica, com certeza, traz um olhar mais amplo, né? E eu acredito que até mesmo mais interiorizado, a gente vai muito além. A gente vai muito além com uma coisa tão simples que é essa visão sistêmica, né? A gente estava falando antes de começar aqui que o Ronaldo fez um treinamento maravilhoso, né? E ele propôs algumas dinâmicas sistêmicas para o grupo que ele liderou, e ele estava comentando com a gente quanto que isso reverbera na vida das pessoas, né? A Cris também tem essa experiência fantástica na vida dela, e essa proposta a gente olha de fora e fala assim, nossa, é tão simples, mas muda a vida. Eu também tive essa experiência em algumas dinâmicas que eu fiz, e realmente é um trabalho que eu honro muito. Muda a vida. Então, vamos Muda o olhar que continuar. muda a vida. É um olhar que muda a vida, exatamente. Então, vamos deixar a mamãe com o problema dela com o papai, vamos olhar para o nosso pai, né? Real, mesmo com falhas, enquanto pai, não as falhas do marido. Eu acho que é bem isso, né? Ele pode não ter dado certo como marido, mas ele pode ter dado muito certo como pai. Sim. Sim. É exatamente isso. Vou carregar todo esse peso, né? E assim, completando um efeito prático que a Cris já tinha iniciado, e se você não assume o lugar errado, né? Ou se você cria a partir dessa imagem interna, você assume um lugar que não é seu, ou põe a pessoa no lugar que não é dela, ou de qualquer maneira, aí você não está no lugar. E quando a gente não está no lugar, a gente não tem força. A gente não é para o mundo. Então a gente tem que pensar nisso. Por que o dinheiro vem, até é fácil, mas não fica? Por que eu começo várias coisas e na hora que eu vejo eu estou procrastinando, estou parando? É lógico que várias coisas, vários movimentos podem estar acontecendo. A gente está trazendo aqui um movimento que pode estar implicando aí na sua procrastinação, né? Você começa várias coisas e não faz.
esse sentimento de estar buscando sempre algo em outro lugar, em outra coisa, e por aí vai, quando você já tem tudo aí dentro de você. E o dinheiro não ficar, ou dificuldade até em se relacionar com o dinheiro, e por aí vai. Então, uma solução seria justamente isso. Assuma o seu lugar. É simples? Não, na verdade é simples. Pode não ser fácil, mas é simples. Porque não é fácil assumir o lugar. Não é fácil. É muita renúncia. É a partir da porque- renúncia. E porque já liga até com o próximo tema do nosso próximo podcast, porque às vezes a gente não está tão livre assim para escolher, a gente não está tão consciente assim. A gente está tomando decisões a partir de uma identificação com os nossos emaranhamentos, né? Com as nossas crenças, com as nossas experiências passadas, e às vezes até o próprio experimento. Mas a gente não vai, eu não vou dar um spoiler aqui do nosso próximo episódio, mas Então, e agora eu vou usar o que o Ronaldo sempre fala. Eu vou dar uma pitada sistêmica aqui. Na verdade, eu vou colocar uma pimenta aqui. E se o pai faria tudo aquilo que eu falei no começo que me fez mal, em todos os sentidos, como pai, como marido, ele é tudo aquilo mesmo. Como é que faz? acolhe, aceita. Igual a Cris falou, deixa de mimimi. Esse mimimi, ele te deu a vida. Recebe a vida e faça diferente. É que tem certas histórias que são muito pesadas, né? A gente fala isso com respeito, né, pesadas, que nós não vamos aqui relatar, né, que todo mundo já vai imaginar. Sim. Eu acho que precisa, primeiro, não é uma constelação, não é você falar assim, acolhe, vem aqui, ele te deu a vida, está tudo certo, parabéns. Não é isso. Isso precisa de muito trabalho, de várias terapias, né? Depois dessa terapia, depois de você ir atrás, de você curar isso, parcialmente, aí você pode ir atrás de uma constelação ou atrás de outra terapia sistêmica, que não é só constelação, né? Que é sistêmica, e atrás de vários caminhos, porque realmente isso que você está imaginando, está vendo, é fácil falar, né? Depois de ouvir o que eu passei com esse, geralmente, por exemplo, uma pessoa me falou esses dias, é um demônio, né? Não estou falando que é fácil. E eu acho que uma constelação ou mesmo você escutar uma live, por exemplo, só falando de paz, de uma pessoa maravilhosa lá que entra no âmago, você não vai conseguir. E eu acho muito pouco provável. Eu acho que quem passou por esse trauma e ainda era criança, e eu acho que vai precisar de muita terapia. Eu concordo, mas precisa, precisa querer. No entanto, histórias... O próprio querer já é o início de uma decisão. Mas ele só vai conseguir naquele aceitar. Se ele vai precisar de terapia antes, você vai precisar disso, cada um tem um processo, é uma coisa, mas parte, porque tem muita gente que faz terapia, mas não quer aceitar. Então pode fazer 1000 terapias, 1000 constelações. Então, tudo parte de decisão. Ela precisa deixar isso, essa dor, com o pai, não é justo ela carregar isso, né? Ela vai ter que deixar essa dor e toda essa violência com o pai dela, todo esse peso com o pai dela. Ela já sofreu demais. Ela deixa com o pai dela para ela seguir em frente. Me ocorreu agora fazer isso. Vai ter. Me ocorreu de compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu. Foi uma das minhas primeiras constelações, assim, ela foi muito difícil mesmo, não cabe eu falar os detalhes, e tinha um problema com o pai. E assim, foi difícil para tomar, enfim, toda aquela situação, mas ela conseguiu, né? Porque a gente também não obriga ninguém, não força a barra. E quando terminou, ela ainda falou algumas coisas, né? Que acho que foi durante até a constelação, que ela falou assim, mas tipo, ele não me deu nada, alguma coisa nesse sentido. E eu lembro que eu falei para ela assim, mas veja bem,
você é essa pessoa fantástica que você é, mas não foi realmente pelo que ele te deu, foi pelo que te faltou, foi pela escassez. E eu encontrei com essa pessoa depois de 8 meses numa reunião, foi inclusive nesse sábado que passou, e ela falou para mim que uma das coisas que ela mais ficou maravilhada com a constelação foi ela ter entendido que realmente todos os recursos que ela desenvolveu foi pela escassez. Então, assim, lógico, essa pessoa, ela faz terapia faz muito tempo, ela tem um processo muito longo até ela ter chegado na constelação. Mas, de toda sorte, a constelação trouxe para ela uma coisa extremamente importante. E com a terapia, ela não conseguiu visualizar, né, Débora? Não, porque é difícil mesmo. É. E a gente só olha porque faltou e fica bravo, fica com raiva, se sente injustiçado, esse tipo de coisa. A gente não consegue perceber que nossas dores são transformadas em recurso. Né? A gente só consegue vê-las como dor. É separado, a gente separa. E Verdade. fica remoendo. A constelação ajuda muito nisso, né? É. Você olhar para aquilo e falar assim, mas virou um recurso. Esse olhar sistêmico é maravilhoso. O que você ia falar, Cris? Então, o Ronaldo ergueu a mão ali, mas eu vou falar em esquerdo. Então, eu acho que a minha visão... Falar porque você não é Agora eu sei por que eu tô com tanta dificuldade hoje, mesmo me estando com óculos, não tá em galeria. Eu ia falar que é um processo, né? É um passinho de cada vez. E vocês podem, né, como a Renata trouxe para a gente, ai, Cris, você não conhece a minha história. Eu posso te dizer que eu não conheço a tua, mas você também não conhece a minha. E posso também te dizer, e sem medo de errar, que o momento exato da nossa vida para essa virada de chave é quando a gente decide deixar o mimimi de lado. Que histórias você conta da tua própria história? Até quando contar essa história te levará para o mais ou para o menos? Tá doendo? Tá na hora de olhar. Com coragem. E não é romantizar. Ninguém aqui quer viver todo mundo junto, feliz, no almoço de domingo. Não. Olhe para a tua vida com amor e com respeito. E destinos difíceis fazem pessoas fortes e corajosas. Cris, assim, é bacana você falar isso aí, né? Porque, assim, vamos lá. Se a gente pegar como um dos princípios da constelação hoje, a pessoa fala assim, mas você não conhece minha história. Não, quanto menos eu conhecer a sua história, melhor. Né? Porque na constelação é justamente isso, para não cair nas historinhas, então quanto menos. Lógico, tem situações que são mais difíceis, dependendo da pessoa. Ninguém nega, é muito bem colocado pela Renata, ninguém está aqui. Até o Bert Hellinger fala, na autobiografia dele, que ele conta, uma das viagens para os Estados Unidos, que ele estava com um terapeuta famoso, lá que agora não veio o nome, que ele reclamou do pai, que o pai era muito duro, é tudo na base da vara, aí o cara só vira para ele e fala assim, né? Mas você é forte. Ponto. Acabou ali, já entendeu. Você é forte. Ponto. É que a gente vem... Como a gente tem uma tradição latino, e o latino ele é mais melindroso, então ele tem mais disso e tal. Sim. E, para você ver, aos 92 anos, ele ainda estava constelando a mãe. Mas isso não foi empecilho para ele que vivesse, que ele fosse para a vida. Uma coisa é você tomar a decisão de ir para a vida, colhendo. Outra coisa é você ir ao longo do caminho desse processo, você ir eliminando alguns outros emaranhados. É disso que a gente está falando. Olhar para o marido da sua mãe e, acolher e ir para frente. Isso daí. Se tem coisas lá, se tem histórias difíceis, ok, a gente tende. Às vezes, um processo de constelação a gente nem precisa saber, e é até bom que a gente não saiba detalhes, e constele, olha, e que o campo traz o sentimento, que o sentimento é melhor do que a informação, e aí que a gente assuma, encontre o lugar e vá para o mundo. Encontre o seu lugar de força e vai para o mundo.
Isso. O seu lugar de força é ao lado do seu pai. Seu lugar de força é com seu pai. Não tem outro lugar. Gente, obrigada. Quer falar, Ronaldo? Não, acho que é suficiente, né? Suficiente. Vamos suficiente. Então é Eu queria isso. deixar duas perguntas. Eu queria deixar duas perguntas aí para todos. O que sua mãe fala do seu pai? Depois todos respondem. E o que você pensa do seu pai? Aí depois responde com calma. Aí você vê se bate. Tá bom? É isso. Obrigada, gente. Até o Beijo. próximo. Até a próxima semana. E o nosso próximo tema é Você Não É Tão Livre Assim. Esperamos vocês. Um beijo, obrigada. Fiquem Bye, bem. até o próximo. Bye.